Pai do Senhor, pessoal, bom dia para todos. Hoje a nossa Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Aliança da Restauração em Viema vai ser aqui através da fanpage da igreja no Facebook, né? Vamos esperar um pouquinho e ver se uma galera conecta aí pra gente começar a aula, né? Pra gente poder também receber os comentários. Então, as dúvidas podem mandar aqui, que dá pra gente ler os comentários aí. Então, se tiver alguma dúvida, algum comentário, manda que eu consigo ver os comentários aqui, tá? Então, pra gente adiantando um pouquinho, para não ficar uma aula muito extensa, você que tem a sua revistinha aí, você que pegou a apostila Camaryllis, ou até você que não tem, só prestar um pouquinho de atenção que a gente vai fazer um pequeno resumo aqui das lições que nós fizemos já, das lições passadas. De manhã, né, tomando um café aqui, né? Crente que não toma café. Então a gente primeiro começou com a origem do homem. A gente estudou lá sobre a origem do homem. A gente falou sobre como foi a criação do homem. Essa aula na igreja quem deu foi o presbítero Gilson. E ele falou, né? O homem foi criado do pó da terra, das mãos de Deus. Ele explicou lá que a mesma quantidade de água que há na esfera terrestre, a mesma quantidade de água que tem no corpo humano, a mesma quantidade de massa que há no corpo humano, é a mesma quantidade de massa que há em proporção, né, na esfera terrestre. E nós comentamos muito sobre a perfeição da criação do corpo humano, do boneco, né? E a gente conseguiu ter um entendimento da criação do boneco, da criação do corpo físico. Nós aprendemos lá que para nós podermos habitar aqui na Terra com permissão, nós precisamos do corpo físico. Aí a segunda lição veio complementar a primeira lição, que nós aprendemos sobre a criação do corpo, e na segunda lição, que foi a lição A Natureza Humana, nós aprendemos sobre a formação do corpo humano, a formação do homem. O homem é tricotômico, o homem é corpo, alma e espírito. Nessa sequência, o corpo inferior à alma, a alma inferior ao espírito. Aí nós aprendemos lá que nós, através do nosso corpo, nós mantemos a nossa alma ligada com o mundo. E através do nosso espírito, nós nos mantemos ligados com Deus, porque o nosso espírito testifica com o Espírito de Deus. Então, o espírito nosso que está ligado ao Espírito de Deus. Então, a forma de nós nos comunicarmos, termos um elo com Deus é através do nosso espírito. Claro, através de Cristo Jesus, que restabeleceu isso. Mas é o nosso espírito que se liga com o Espírito de Deus. E é o nosso corpo que ele, como podemos dizer a palavra, é ele que se conecta com o mundo. É ele que transmite os sentimentos da nossa alma para o mundo através do nosso corpo. A nossa alma transmite os sentimentos dela para o mundo através do nosso corpo. E o nosso corpo transmite as informações do mundo para a nossa alma. Lá na igreja nós estudamos o seguinte: nós alimentamos a nossa alma com o nosso corpo. É o nosso corpo que alimenta a nossa alma. Então, onde estiver os nossos ouvidos, ali nós estaremos alimentando a nossa alma. Aonde estiver os nossos olhos, ali nós estaremos alimentando a nossa alma. E quando nós alimentamos a nossa alma com os nossos olhos, com os nossos ouvidos, nós enchemos o nosso coração daquilo que estamos alimentando, e a nossa boca fala aquilo do que nós nos alimentamos. Então, a lição 2 foi dessas duas primeiras lições, para mim foi a mais importante, porque foi uma lição que mostrou para nós que nós devemos alimentar a nossa alma de maneira correta, de maneira reta na presença de Deus. Nós aprendemos lá na lição
não fala sobre a natureza divina, a natureza de Deus, mas nós aprendemos que o homem é tricodômico. O homem tem corpo, alma e espírito. E Deus é dicodômico. Deus tem corpo, espírito e alma. Alma e espírito, na sequência correta, né? Espírito e alma. Alma e espírito, perdão. Quando nós aprendemos isso, nós conseguimos entender um pouquinho sobre a Trindade, né? São 3 almas dentro de um mesmo Espírito. Então, a alma de Jesus Cristo, a alma do Espírito Santo, a alma de Deus Pai, dentro do mesmo Espírito Divino, mesma divindade. Então nós aprendemos que Jesus, ele tem a sua personalidade, porque ele tem uma alma para ele. Nós aprendemos que o Espírito Santo tem a sua personalidade individual, porque ele tem a alma dele. E nós aprendemos que Deus Pai tem a sua personalidade individual, porque ele tem a alma dele. Só que essas 3 almas estão dentro do mesmo Espírito. Então Deus é dicodômico, só que ele é um dicodômico com 3 almas dentro do mesmo Espírito. E detalhe, que não é um detalhe, é a coisa mais importante: Deus é santo. Diferente de nós que somos pecaminosos, temos a natureza humana que peca, Deus é santo. Beleza. Nós aprendemos também sobre a natureza dos anjos, que a lição também não fala sobre isso. Os anjos, eles são dicodômicos, eles possuem alma e espírito. Só uma alma e só um espírito. Só que com a diferença, o nosso corpo, aí a gente aprendeu sobre a diferença do corpo. Nós que temos corpo, que temos o boneco, que é o nosso corpo é temporário. Ele vai morrer. Só que nesse intervalo de tempo que o nosso corpo é temporário, nós podemos nos arrepender. Por isso que os anjos caídos, eles não têm mais chances de arrependimento. Por isso que Satanás e os seus demônios já estão condenados. Por quê? Porque eles só tinham alma e espírito. E quem só tem alma e espírito é eterno. Então o julgamento de quem é eterno. E nós temos corpo, alma e espírito. Nosso corpo é temporário. Por isso que nós ainda temos tempo de arrependimento. Lembra que nós pegamos o versículo lá? A casa murada, o ano aceitável a Deus é o ano em que estamos vivos dentro do nosso corpo, do boneco. Isso é só um resumo, gente, da lição número 2. A lição número 3, nós falamos sobre a queda do homem. Lembra que nós falamos lá? Quem esteve na igreja aquele dia, nós falamos sobre o pecado entrando no mundo, né? Um corpo que foi feito para ser eterno, através do pecado adâmico, o pecado de Adão e Eva, ele se torna limitado. Deus fala: do pó você veio, para o pó você voltará. O Deus que tinha dado uma vida eterna ao pó, agora ele dá uma vida limitada ao pó, ao corpo, não à alma e ao espírito. Nós estamos falando do corpo. E o homem peca, e a partir de Abel, né, que é o primeiro mártir da Bíblia, Abel, a partir de Abel, a morte passa a ser para todos os homens, exceto os 2 profetas que nós todos sempre comentamos que foram arrebatados, foram erguidos aos céus. Vamos lá. Então, quer dizer, o pecado limitou o nosso corpo, só que Jesus Cristo vindo, ele nos deu a chance de nos arrependermos enquanto houver vida em nosso corpo. Essa foi a mensagem mais importante. Se ainda há vida, ainda há chance de salvação. Se ainda há vida no corpo, ainda há chance de salvação. Lembra que o apóstolo Paulo fala: viver para mim é Cristo. Se eu estou vivendo com Cristo, morrer para mim é lucro. Então, se eu estou realmente com Cristo, morrer para mim é lucro. Então nós aprendemos o que na lição número 3? O corpo, ele, através do pecado adâmico, ele se tornou temporário. Deus não fez o corpo para ele ser para que ele sofresse, para que a gente sentisse dor, para que a gente morresse. Deus fez eterno. O sopro de vida de Deus naquele momento foi eterno. Só que
com o pecado, ele se tornou limitado. E essa limitação fez com que nós nos desligássemos de Deus. Só que Jesus restabeleceu essa ligação entre nós e Deus. E agora, no período em que estamos habitando nesse corpo, no boneco, nós temos chance de arrependimento. Eu lembro que na aula nós discutimos bastante sobre quem foi o culpado pelo pecado, né? Se foi Adão, se foi Eva, se foi a serpente, quem foi? Lembra que a gente aprendeu? A gente não tem que procurar o culpado, nós temos que procurar o propósito. O propósito da queda do homem, que nós aprendemos nessa lição, foi que Deus, ele não quer simplesmente fazer com que nós sejamos obrigados a sermos dele, obrigados a amá-lo. Lembra que a gente fez uma colocação lá da provinha lá? Você me dá a nota e eu levo a nota e eu me autoavalio. Deus não quer se autoavaliar, ele não quer se pegar a gente e falar, você vai gostar de mim e acabou e não tem conversa. Deus, ele nos dá o livre-arbítrio. Por isso que aquela árvore estava lá. Deus sabia que Adão e Eva iam comer daquela árvore. Deus sabia que o pecado ia entrar no mundo. Sabia que o filho dele ia ter que ser sacrificado para a remissão dos nossos pecados. Deus sabia tudo, era tudo o plano de Deus. Deus é onisciente, então ele sabia de tudo que iria acontecer. E ele planejou tudo isso para que hoje nós tivéssemos a opção de escolhermos a ele ou não escolhermos a ele, escolhermos estarmos com ele até o fim ou não, certo? Então, relembrando brevemente, essas lições foram muito mais exaustivas que isso, nós vamos entrar agora na lição número 4. A maioria do pessoal já está aí, né? Então a gente já pode começar a lição número 4. Gente, a lição número 4 tá lá na página 18 da revistinha aí, da lição, né? O título dela é o seguinte: o corpo humano, lugar que se abriga a vida. O texto básico é 1 Coríntios 12, versículo 12 ao 20. Você que tá com a revistinha, nem precisa abrir a Bíblia, porque o versículo já tá aí, né? E você que está sem a revistinha, abre aí em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 ao 20. Vamos ler? Está escrito assim, ó. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros, sendo muitos, são um só corpo. Assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. Quer judeu, quer grego, quer servo, quer livre, todos bebemos de um Espírito. Porque também o corpo é um só membro, porque o corpo também não é só um só membro, e muitos. Seu pé disse, porque não sou mão, não sou corpo, não será isso corpo do corpo? E se a orelha disse, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estariam os ouvidos? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um só corpo. Irmãos, quando o apóstolo Paulo escreve essa carta e ele fala sobre membros do corpo, lógico que nós vamos fugir um pouquinho do propósito de que Paulo usou aqui nessa colocação de usar o corpo para falar sobre a igreja, sobre as distribuições dos dons da igreja. Nós vamos fugir um pouquinho para nós podermos introduzir isso na lição. Mas vamos falar a mensagem que Paulo queria dizer. Na igreja de Corinto, as pessoas estavam se tornando muito orgulhosas por causa dos dons ou por causa do que elas desenvolviam na igreja. Uns pregavam, outros profetizavam. Aí o apóstolo Paulo escreve essa carta falando, olha, você que tem esse dom, você é um membro do corpo. Se você tem outro dom, você é membro do corpo. Então, quem distribui os dons de acordo com a vontade dele é Deus. Ele queria simplesmente passar isso. Só que ele usa
para explicar isso, a complexidade do corpo humano. Ele mostra para a igreja que os dons espirituais são tão complexos quanto o corpo humano. Ele mostra, olha só, a magnitude da criação de Deus. Deus cria o corpo humano de uma forma tão especial, de uma forma tão complexa, impossível do homem reproduzir algo igual, porque o homem consegue fazer computadores megas, consegue fazer máquinas, consegue fazer tudo. Hoje a gente tem drone, a gente consegue fazer uma transmissão aqui ao vivo, todo mundo está no seu celular assistindo, mas eu duvido se um dia o homem conseguirá fazer um humano. Então o apóstolo Paulo por que ele pega o corpo humano para comparar com os dons que a igreja de Corinto tinha, que as igrejas têm, que a igreja de Corinto também tinha. Ele pega para mostrar assim, ó, os dons espirituais são algo tão complexo quanto o corpo humano que somente Deus pode fazer. Falou, somente Deus poderia ter criado o corpo humano. Tamanha complexidade. E somente Deus pode distribuir os dons espirituais, instruir os talentos na igreja. Tamanha complexidade. Então, quando o apóstolo Paulo está usando isso, ele está simplesmente falando assim, ó, o corpo humano é algo muito especial, porque ele foi criado pelas mãos de Deus. Muitos ateus creem na teoria da evolução. A gente falou isso até na lição passada, na teoria da evolução, na teoria que o homem veio do macaco. Primeira coisa que nós que somos cristãos devemos crer é que o homem não veio do macaco. Por quê? Tamanha complexidade. Nada poderia evoluir tão bem quanto a criação humana. A perfeição da criação de Deus é o homem. Olha, nosso cérebro tem a capacidade de armazenamento de informação, de processamento de informação. Nosso sistema imunológico, é tudo tão perfeito no nosso corpo, é tudo tão bem feito no nosso corpo, que só poderia ser feito pelas mãos de Deus. Lá em Hebreus, no capítulo 1 de Hebreus, fala que Deus, ele nos mostra através da sua criação. Ele se evidencia, ele mostra a sua existência para nós através da sua criação. A criação das árvores, a criação de todo o universo. E o homem é a perfeição dessa criação. O corpo humano é a perfeição dessa criação. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Então nós somos a perfeição da criação de Deus. E o apóstolo Paulo usa o corpo, que é a perfeição da criação de Deus, para falar sobre a igreja. Aí ele vai lá e explica, ó, cada um de vocês tem um dom que foi Deus que determinou. Sabe por que isso? Eu sempre gosto muito de enfatizar sobre essa distribuição de dons. O que aconteceu na igreja de Corinto é que muitas pessoas estavam orgulhosas do dom que tinha. E muitas outras pessoas queriam ter o dom que aquela pessoa tinha para se orgulhar, para se envaidecer também. E Paulo vem colocar todo mundo no seu lugar, fala, ninguém é superior a ninguém porque tem um dom. O olho não é superior à orelha porque a orelha ouve e o olho vê. Os pés não são superiores aos olhos. Uma vez a gente até deu um exemplo na igreja, eu acho que foi o pastor Alexandre, que ele falou assim, se o meu olho vê e enxerga a porta e meu pé se nega a ir até ela, eu não vou, porque os dois estão discutindo. E se meu olho se fecha, o pé quer ir até a porta, ele não consegue. Por quê? Porque ele não está enxergando o caminho. Então, um é dependente do outro. Então, o corpo, a igreja, que é o corpo de Cristo, um é dependente do outro. Eu dependo de você estar assistindo aí para mim poder fazer essa aula aqui. E a gente depende da pessoa que limpa a igreja para poder ter o culto. O pastor depende das ovelhas para ele poder ser pastor. Pastor sem ovelha não é pastor. As ovelhas dependem do pastor para serem cuidadas. E assim, um depende do outro, um fortalece o outro. Então, a complexidade é muito maior. E o corpo humano, ele trabalha em sincronia.
Os nossos anticorpos, eles trabalham em sincronia para fazer a cura de um ferimento. O nosso sistema imunológico, ele trabalha em sincronia para nos defender das bactérias, para nos defender dos vírus. A gente trabalha em sincronia. O nosso cérebro manda mensagem para o nosso sistema nervoso para que meu braço, minhas mãos tenham reação. Olha o tamanho da perfeição. E o apóstolo Paulo está nos ensinando através desse versículo também isso. Que nós, como igreja, como membros do corpo de Cristo, precisamos estar unidos e trabalhando em sincronia um com o outro, um dependente do outro, para que o corpo de Cristo seja saudável, para que o corpo de Cristo esteja efetivamente fazendo a vontade de Deus. Então eu dependo de vocês, vocês dependem de mim e nós dependemos um do outro. Então, primeira coisa, habita vida nesse corpo? Tanto no nosso corpo quanto no corpo, que é o corpo de Cristo, a igreja, precisa habitar a vida. Por isso que o título da lição é Lugar em que se habita a vida, é o corpo humano. Lembrando, como que se surge a vida humana? Lembra lá que a gente estudou? Quando o homem tem relação com a mulher, dentro do ventre da mulher, no momento em que o espermatozoide encontra o óvulo, há a fecundação do óvulo. Aí surge um corpo. A alma que já está na mulher, ela se junta com o corpo. Toda vez que nós juntamos a alma, o espírito que já está na mulher, se junta com o corpo, o boneco, surge uma alma, uma personalidade. Lembra? Corpo, boneco, unidos com o espírito, quando se juntam, surge uma alma. Então quer dizer, no momento da fecundação da mulher, no momento da fecundação do óvulo com o espermatozoide, surge uma alma, porque ali foi encontrado o espírito e o corpo, o boneco. Surgiu a alma, uma personalidade. Portanto, qualquer tipo de aborto é pecado, é assassinato, é homicídio. Então, o surgimento da vida é aí. E como que nós entendemos isso? Deus faz o boneco, vem com o seu espírito e dá o sopro de vida. Quando ele dá o sopro de vida em Adão, ele une o espírito dele junto com o boneco que ele fez do pó da terra. Quando o boneco se une com o espírito, surge uma alma, a personalidade de Adão, que estava na alma de Adão. Então, corpo, espírito e alma. Beleza. Aí que se surge a vida. A vida surge a vida humana, surge no momento da união entre o corpo e o espírito. Quando une o corpo e o espírito, forma uma alma. Aí começa-se no boneco, no corpo humano, habitar a vida. Beleza. Vamos ler o texto áureo? O texto áureo está escrito assim, ó: já estou crucificado com Cristo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, a qual me amou e entregou a si mesmo por mim. Irmãos, esse versículo que está lá em Gálatas 2:20, fala: eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa é uma mensagem muito importante. Eu lendo esse versículo ontem e meditando nele, o Espírito Santo me falou algumas coisas sobre isso. Uma das principais coisas que o Espírito Santo me falou sobre esse texto é: se nós estamos realmente crucificados, nós devemos odiar o nosso antigo eu. Sabe? Quando eu falo assim, já estou crucificado com Cristo, quer dizer, eu já morri com Cristo. O velho Maurício morreu com Cristo Jesus. Ele não existe mais. E a palavra de Deus fala que Deus nos perdoa e joga os nossos pecados no mar do esquecimento. Mais detalhe, quem faz isso é Deus, não nós. Eu lembro de todos os meus pecados. Eu lembro da vida antiga que eu tinha. E um detalhe, eu preciso odiar essa vida. Sabe por quê? Eu vejo muitas pessoas deixando de dar valor o que tem hoje
com Cristo porque ainda não odeiam a vida antiga que tinham sem Cristo. Não se arrependeram. Sabe, eu vi um irmão uma vez falar assim, ele falou assim, a única coisa que eu tenho de me arrepender quando eu lembro que eu aceitei Cristo é porque eu queria ter aceitado muito antes. Eu queria ter nascido no berço evangélico, ter crescido no berço evangélico, nunca ter me desviado, ter tido um casamento, sem nunca... Queria isso. Só que eu vejo que as pessoas muitas vezes pegam esse versículo e não pensam na maneira da crucificação do seu corpo. Falou, o nosso corpo habita a vida, só que para quem já aceitou Cristo, é vida eterna. E para termos vida eterna, habitar a vida eterna em nós precisamos realmente nos arrepender. E o arrependimento verdadeiro traz nós a odiar o nosso antigo eu, não querer nunca mais aquilo para mim. Parar e pensar como eu fiz aquilo. E quando eu paro e penso que o meu antigo eu não serve de nada para mim, sabe o que começo a dar valor? No meu atual eu. Muito crente desviando porque não se lembra de onde Deus tirou ele. Não se lembra de onde Deus resgatou ele. A gente precisa lembrar do lamaçal. Que um dia estivermos sujos e que Cristo, através da sua cruz, nos lavou, nos remiu, nos deu vestes alvas como a neve e nos restituiu a Deus. E nos deu uma vida agora em nosso corpo eterna. Então, quando nós lemos esse versículo, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, eu tenho que pensar assim, aquele antigo Maurício, eu odeio. Se eu pudesse voltar atrás, eu teria aceitado Jesus muito antes, teria deixado de fazer muita coisa em minha vida, teria deixado de cometer vários erros em minha vida. Sabe, a coisa que mais me entristece é ver pessoas crentes se vangloriando ainda hoje, depois de crente, de coisas que fizeram no passado, de pecados, que o mundo julga ser algo bom e que ainda não saiu esse sentimento daquilo ser algo bom. Ainda acha que aquilo é bom, não faço mais, mas eu achava bom na época. É preciso um arrependimento verdadeiro, para que nós podemos falar assim, o nosso corpo habita vida eterna. O nosso corpo agora habita vida, mas vida eterna, não uma vida temporária. Gente, morte e vida são eternos. Lembra que a gente sempre estuda isso? A morte é eterna. O sofrimento da morte é eterno. Não pense que você morrendo tudo cessou, você vai descansar lá, tal. Não. Você vai lá pro Hades, lugar de sofrimento, lugar de trevas, o enxofre. Então, morte eterna e vida eterna. Então, se nós estamos em Cristo realmente crucificados, realmente arrependidos da nova vida, da antiga vida, restituídos a Deus, odiando o antigo eu tenho vida eterna, habita a vida em mim. No meu corpo habita a vida. Agora, se eu não me arrependi, se eu ainda me vangloriei do antigo eu, se eu ainda me lembro e gosto do meu antigo eu, e amo ainda o meu antigo eu, mudei, estou mudado, hoje não cometo mais aquilo, mas eu ainda amo aquilo que fiz, eu não fui crucificado, eu não morri, ainda há vida mundana em mim. Então eu preciso realmente me arrepender para que eu possa ter vida eterna. Então, crucificado com Cristo, se arrependeu, odeio o antigo eu, muda. E quando nós nos arrependemos, nós começamos a amar a nossa vida, dar valor àquilo que Deus tem nos dado. Paramos de murmurar, paramos de reclamar. Pessoas que tiveram relacionamentos frustrados, na época que estava no mundo, que se relacionava com várias pessoas, Deus foi lá, restituiu, deu um casamento, deu uma família e não dá valor. E por que não dá valor? Não se arrependeu. Pessoas que tinham lá, sofriam. Eu sempre gosto de dizer que nossa cidade aqui, ela teve um amplo com o surgimento da usina. Várias pessoas conseguiram empregos muito bons e que tinham empregos antigamente que eram péssimos. Trabalhavam muito para ganhar pouco. Hoje trabalham um pouco menos
para ganhar muito mais. E a gente sempre tem que se lembrar. Eu lembro que uma vez em uma reunião, um primo meu, que era nosso gerente, ele falou o salário de cada um na reunião. E todo mundo ganhava mais onde nós estávamos trabalhando. Ele falou, vocês não estão dando valor, porque todo mundo ganhava menos, agora estão ganhando mais. E vocês não estão dando valor no que vocês estão ganhando a mais aqui. É a mesma coisa com Cristo. A vida que nós tínhamos era uma vida péssima. Só sofríamos, nos frustrávamos. Cristo vem, nos restitui, nos dá uma nova vida, nos abençoa, e nós estamos reclamando do que temos hoje, porque ainda não nos arrependemos do que deixamos de ter. Ainda amamos a antiga vida, nós precisamos odiá-la. A partir do momento que você odiar a sua antiga vida, você vai passar a amar e valorizar a sua atual, que é com Cristo Jesus. A partir do momento que você passar a odiar a vida o corpo que não habitava a vida nele, você vai começar a dar valor no corpo que habita a vida, que é esse corpo. A vida só habita no corpo que está com Cristo. Se você não está com Cristo, seu destino é a morte eterna. Agora, se você está com Cristo, vida eterna. Então, a vida só habita no corpo que está com Cristo. Certo? Vamos para o tópico 1, então. Pessoal, tem bastante gente aqui. Por enquanto, ainda não vi nenhuma pergunta. Vamos lá. A dimensão física e biológica do corpo humano. A gente já falou sobre isso quando nós lemos o primeiro versículo, né? A primeira passagem bíblica, 1 Coríntios 12, do 12 ao 20. Nós falamos da complexidade do corpo humano e que o apóstolo Paulo usa a complexidade do corpo humano para explicar a complexidade espiritual, a complexidade da distribuição do espírito. Ele fala assim, é muito complexo para vocês tentarem entenderem. Então, deixa que Deus faz isso. Até vai ter um versículo na frente da lição aqui. Tá aqui, pra gente poder entender isso, Assim como você não conhece os caminhos do vento e nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Então, o apóstolo Paulo usa a complexidade do corpo humano para explicar a complexidade do corpo de Cristo. E aí esse versículo que está em Eclesiastes 11, 5, fala o seguinte: você não consegue compreender isso. Essa patente é para Deus. Isso é para Deus compreender. É Ele que distribui, só aceite. Deus me deu o dom de ensinar. Eu aceito e vou usar isso como Deus quiser que eu use. Deus deu o dom de tocar. Muitos músicos aqui assistindo, né? O Otávio está assistindo aí, né, Otávio? Deus deu o dom de tocar. Toque. Porque Deus te escolheu para isso. Falou, agora imagine, eu com essa minha voz de taquara rachada, resolvo querer tocar. Porque eu acho bonito. Não fui chamado para isso. Eu tenho que aceitar para que eu fui chamado. Não é eu que escolho o meu dom, o meu talento. É Deus que escolhe para mim. Por quê? Porque é complexo. Às vezes, se eu soubesse tocar, isso ia trazer uma glória, um egoísmo ou um orgulho para mim que me afastaria de Deus. Então Deus sabe de todas as coisas. E aceite os dons, os talentos que Deus te deu e use-os da forma que Deus quer. Então, a complexidade do corpo humano é tão gigantesca que o apóstolo Paulo usa isso para explicar o corpo humano. O apóstolo Paulo falou simplesmente assim: é tão complexo que não cabe a vocês entenderem, cabe a Deus. Tanto é que o versículo fala assim, assim como vocês não conhecem os caminhos do vento, nem como o corpo humano é formado. Entenderam? Vamos para o próximo tópico. A composição do corpo humano. O corpo humano, a gente falou, ele é composto de células, de moléculas, de anticorpos, é muito complexo. Todas as vezes que estudamos o corpo humano, que nós estudamos não, que a medicina estuda o corpo humano, que os cientistas estudam o corpo humano, eles veem sempre a complexidade disso. Isso não pode ter surgido do nada.
Só alguém muito superior a nós poderia ter criado o corpo humano. Então o corpo humano é uma evidência da existência de um ser superior. Ou seja, o corpo humano é a evidência da existência de Deus. Como lá em Hebreus está falando. Deus, ele nos mostra, ele se revela a nós através da sua criação. Através da criação. Alexandre Garcia, o pastor está perguntando: como descobrimos qual o nosso dom? Aí a Danila confirmou aqui também. Peraí, pastor, já vou responder ao senhor. Então, a complexidade do corpo humano revela que a existência de Deus, porque nós somos a criação de Deus. Então, a composição do corpo humano é algo tão complexo que é impossível de ser uma evolução. Só pode ter sido uma criação, e uma criação por uma pessoa, um ser muito superior. Como que descobrimos o nosso dom? Foi a pergunta aí que o pastor Alexandre fez. Gente, os dons são distribuídos de acordo com a vontade de Deus. Então, se nós o nosso dom, sempre as pessoas que estavam no mundo, pelo menos o que aconteceu comigo, você sempre vai ter facilidade de usar o seu dom tanto para o mundo quanto na igreja. Eu sempre falo assim, se nós pegarmos um cantor famoso aí e ele se converter, com certeza ele vai virar um cantor gospel, um cantor de música evangélica. O pastor já ensinou pra gente, gospel, a tradução de gospel para o português significa evangelho, né? Então, o dom é aquilo que você faz de melhor. Ou o que eu faço de melhor? No que Deus pode me usar? Tem pessoas que têm o dom de curar. Eu sempre falo assim, aonde você deu mais trabalho na sua conversão, geralmente, não 100%, mas geralmente é onde Deus vai te usar. Vai te usar. Um drogado, vamos lá, uma pessoa que teve dependência química, Deus foi lá e libertou ele da dependência química, tirou ele da dependência química, e ele foi curado, libertado por Deus. Geralmente Deus vai usar essa pessoa para libertar mais pessoas da dependência química. Por quê? Porque ele já vai ter uma experiência com aquilo. Falou, ontem eu vi uma foto do Bruno com a Valentina. O Bruno é a Valentina, o Bruno é o líder de louvor da nossa igreja. E ele estava com o violão ensinando a Valentina. Geralmente, o filho pega esse dom do pai, aprende a tocar porque o pai sabe tocar. E se você cresceu tocando, você já é um dom, desenvolve. Existem os dons que Deus dá também sobrenaturalmente. Minha sogra aprendeu a ler. Ela orou a Deus e falou para Deus assim, eu vou ser líder do ciclo de oração e eu não sei ler, como que eu vou ler a Bíblia e falar que eu sou líder do grupo de oração? E Deus sobrenaturalmente foi lá e fez ela aprender a ler. Detalhe, ela pediu para aprender a ler, ela não sabe escrever, ela não tem grafia, ela sabe escrever até no WhatsApp, digitando, mas ela não tem grafia, porque ela pediu para aprender a ler e Deus ensinou ela somente a ler. Entendeu? Então existem os dons sobrenaturais que nós pedimos e Deus dá. E existem os dons que são os dons que nós adquirimos. Como o dom... Eu tenho muita facilidade. Desde a época de escola, eu era preguiçoso para fazer os trabalhos. Não fazia os trabalhos. Só que eu sempre fui muito... Tive um discurso muito bom. Então as meninas faziam o trabalho bem caprichadinho, bonitinho, e eu explicava, porque eu sempre fui cara de pau de lá na frente de todo mundo e explicar. Já era um dom que Deus estava me dando ali, e eu, quando eu vim para Cristo, Deus usou esse dom que Ele já tinha me dado há muito tempo atrás, desde criança, desde quando eu explicava os meus trabalhos, Ele me deu esse dom, e hoje eu consigo usar o dom que eu já usava na faculdade, que eu já usava na escola, para mim poder desenvolver e ensinar a palavra dele, por causa da locução. Então cada um tem um chamado, cada um tem um dom. Falou, peça a Deus para que Ele te dê esclarecimento, dê o discernimento de saber qual é o teu dom. Tem pessoas que têm o dom da limpeza.
Tem pessoas que vão lá na igreja, que limpam a igreja. Eu conheço essas pessoas que quando eu entro, piso o pé dentro da igreja, eu falo assim, foi fulano que limpou a igreja hoje. Porque é uma perfeição, é a preparação da mesa da Santa Ceia. Quando eu chego lá e vejo a mesa da Santa Ceia, eu já sei quem foi. Porque é um dom de fazer aquilo. Entendeu? Tem pessoas que têm o dom de servir. Tipo assim, você está precisando de um copo d'água, quando você pensa no copo d'água, o copo d'água está ali. A irmã Regina faz isso muito comigo nas orações, né? Eu tô lá de olho fechado, eu abro para mim poder ir no bebedouro. Quando eu olho de lá, tem um copo de água lá do meu lado que a irmã Regina já levou. Falou, tem pessoas que têm chamado. O Felipe, o filho do Erlo. Filhinho não, né, Felipe? Você já tá grandão, né? O Felipe do Erlon. Ele já tem um dom diaconal, do diaconato, né? Não é diaconal não, diaconato. Ele já faz todos esses trabalhos, sem ninguém falar, ele já vai lá e já... Então o dom vem de Deus, cabe a gente pedir para Deus aonde o Senhor quer que me use. Tem pessoas que têm o dom financeiro, tem pessoas que Deus prospera para que Ele abençoe, Ele sempre está abençoando as pessoas financeiramente. Então cada um tem um dom e Deus distribui. Agora, como eu descubro? Ora a Deus, é Ele que vai te mostrar qual é o seu dom. Nós paramos na composição do corpo, agora nós vamos para o tópico 2, o corpo físico do Salvador. Gente, a lição ela não é ensinada, ela é comentada, isso é um comentário da lição, né? Então como que nós vamos entender o corpo físico de Jesus? Quem é o Salvador? Jesus Cristo. Eu sempre gosto de explicar isso, principalmente obrigado, sogra. Principalmente no curso de batismo, o seguinte, como que composto o corpo de Jesus Cristo? O que significa o corpo de Jesus Cristo? Falou, nós aprendemos sempre, eu principalmente que vim da cultura católica, eu aprendi o seguinte. Quando eu era católico, eu gostava muito de dizer essa frase. Eu falava assim, se a terra em que Jesus pisou é santa, imagine o ventre que gerou Jesus, né? Então, todas as vezes que eu vou falar sobre assim, o corpo do Salvador, vem essa coisa na minha cabeça. Por quê? Porque eu fui criado nessa cultura católica. Só que Maria foi usada para a humilhação de Deus. Falou, como que nós entendemos isso? Deus, lembra que nós falamos que Deus ele é dicodômico? Ele é composto de alma e espírito. Então ele não tinha um corpo e ele era eterno. Então era impossível, é impossível hoje e era impossível de se matar a Deus. De Deus ter uma vida limitada. Deus é eterno. Uma das características de Deus é a eternidade da sua existência. Deus não surge, não tem uma data, Deus não faz aniversário, não tem uma data que ele nasceu e também não vai ter uma data que ele morreu. Então Deus não apareceu, não foi criado e nem desaparecerá e nem findará Deus. Deus ele é eterno, do início ao fim. Não tem início e não tem fim. Deus simplesmente é eterno. Como que eu posso explicar isso? Não posso. Ninguém pode explicar isso. Isso nós vamos ter essa revelação no dia da vinda de Cristo. Mas Deus, para poder nos salvar, Ele precisa enviar o seu Filho. E como que Jesus vai ter uma vida limitada? Como que Ele poderá sofrer essa morte que era para nós? Ele precisava do ventre de uma mulher, de uma humana, no caso Maria. Eu sempre gosto de dizer, nem Maria de mais e nem Maria de menos. Maria, ela não foi uma mulher qualquer. Maria, a exemplo de Noé, que Deus olha para toda a terra e fala assim, mas Deus viu graça em Noé. Quando Deus olha para Maria, o que ele vê em Maria? Mas Deus viu graça em Maria. Graça eu sempre ensino, sempre na igreja nós aprendemos, né? A humildade precede a graça. Então significa, Maria era uma mulher muito humilde, assim como Noé.
a ponto de aceitar ser humilhada, porque as pessoas naquela época falavam, com certeza falavam que Maria era mãe solteira, e era uma vergonha naquela época para uma mulher, isso era para uma família. Então as pessoas acusaram Maria, mas José foi lá, assumiu ela e teve a humildade também, teve graça para assumir Maria. Por quê? Porque Deus precisava de um corpo humano para sofrer as dores humanas, então ele precisou do ventre de Maria. Aí um Deus que era imortal, com o ventre de Maria, usando o ventre de Maria, ele se torna mortal. Um Deus que não sofre dor, com o ventre de Maria, sofre dor. Um Deus que é ilimitado, com o corpo que ele consegue através de Maria, ele se torna limitado. Então Maria foi usada para a humilhação de Deus. E biblicamente, como que eu explico isso? Eu deixei até um versículo separado aqui, que está em Filipenses 1, o versículo... Perdão, Filipenses 2, o versículo 5. Está escrito assim, ó. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não se julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante de homem e reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Então quer dizer, quando Jesus ele usa Maria para pegar a forma humana, ele se auto-humilha. Ele se humilhou. A palavra fala concretamente, ó, semelhante de homens e reconhecido na figura humana, a si mesmo se humilhou. Então quando ele torna-se humano, ele se humilha. Mas aí como é que nós entendemos a composição disso? Ele deixou de ser Deus? Quando Jesus usa Maria para sua humilhação, ele deixa de ser Deus? Não. Ele é 100% Deus. Então ele não é homem. Porque se ele é 100% Deus, ele não é homem. Não, ele também é 100% homem. Falou, mas se ele é 100% Deus, é 100% homem, ele não é meio-meio? Não é metade homem, metade Deus? Não, Deus não é um mutante, Jesus não é um mutante, ele é 100% Deus e 100% homem. Ele não usa aqui na terra a sua divindade. Ele usa o corpo humano para poder sofrer as nossas dores em nosso lugar. Só que ele é 100% Deus. E a gente tem que entender isso porque chama-se hipotática, né? Vamos ler aqui. Hipostática. E quando nós falamos isso, nós falamos da união, não da junção, mas que Deus, Jesus é 100% homem e 100% Deus. Essa é a formação do corpo de Cristo. Então, até os que estão batizando, eu acho que eu até esqueci de falar isso no curso de batismo. Tem muita gente que está assistindo aqui que vai batizar. Então nós precisamos crer que Jesus Cristo era 100% Deus e 100% homem. E como que nós vamos entender isso? Como que nós explicamos isso? É mais uma vez daquelas vezes que eu falo assim, tem muitos teólogos tentando explicar algo inexplicável. Isso é para se entender e aceitar. Mas uma explicação concreta disso, de como vamos entender, só no dia que dá glória, no dia que nós formos para junto do Senhor, para nós entendermos 100% isso. Mas uma certeza que nós temos é que Deus é 100% homem, 100% Deus. Ele sofreu 100% as nossas dores e ele venceu as nossas dores como homem, sem deixar de ser Deus e sem usar a Deus, porque ele fala aqui, ó, não se usurpou ser igual a Deus. Mesmo ele sendo Deus, ele não usou o seu poder divino, porque imagine, Jesus Cristo, ele mesmo fala isso, né? Vem os soldados de Malco e chega ali e fala para ele e tentam prender ele, e ele fala, não vou, e usa do seu poder divino para não ser preso, ele não seria. Tanto é que ele mesmo a palavra fala assim, ó, que Jesus entregou a sua alma, ele se entregou.
Tem uma ministração agora que o Juliano Som faz uma música agora que ele gravou com Leonardo Gonçalves, que ele pergunta: quem matou a Deus? Então, e a resposta é a seguinte: ninguém matou a Deus, não foram os romanos, não foram os judeus, porque o homem não tem essa capacidade. Não foi Satanás, que Satanás não tem a capacidade de matar Jesus. Ele entregou a sua vida. Tem uma pergunta aqui: o propósito de José passou em lugar de Maria, o Espírito Santo, que eu não entendi, gente. Sim, Danila, por isso que Jesus precisou, não que ele precisou, ele usou Maria para se tornar, para ter figura humana. Então Maria não foi usada para a glória de Deus, foi usada para a humilhação de Jesus. Então Jesus, através de Maria, ele foi usado para se humilhar, ele se humilhou, ele que usou Maria para humilhação, não foi para a glória. Então às vezes a gente olhando para a criação, que Maria foi usado o ventre de Maria para que Jesus pudesse nascer, nós às vezes santificamos Maria por causa disso. Maria não foi santificada porque o ventre dela foi usado. Ela foi santificada porque ela também creu naquele que nasceu do ventre dela. Ela também se arrependeu dos seus pecados, e os pecados de Maria também foi pregado na cruz do Calvário. Eu sempre falo, Maria teve cerca de 5 ou mais de 5 filhos, porque cita os 3 nomes dos filhos de Maria com José. Um deles até é escritor de uma carta da Bíblia, que é o livro de Tiago. Tiago era irmão de Jesus, Tiago era filho de Maria e José, então Tiago era irmão de Jesus. Então cita o nome de 3 irmãos, porque naquela época só contava os homens. Cita o nome de 3 irmãos e fala as suas irmãs, no plural. Plural é mais de 2. Então no mínimo Maria e José tiveram mais de 5 filhos. Então não é a Virgem Maria, ela foi a Virgem Maria até o nascimento de Jesus. Depois ela teve relação com José. Até porque é pecado uma mulher ser casada com um homem e eles terem toda a sua saúde física, todo o seu vigor físico, e eles não terem relação, porque o apóstolo Paulo lá em Coríntios 7, se eu não me engano, ele explica isso. Mulher, não vos negueis aos vossos maridos, marido, não vos negueis às vossas mulheres. Então, se Maria tivesse negado a José, ela teria pecado. Entenderam? Então, Maria é santa, Santa Maria, se ela creu, se ela se arrependeu, e se os pecados dela foram para a cruz, e se ela lê esse versículo que nem a gente leu aqui, ó: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Se ela fala isso também, se ela creu nessa passagem também, ela foi salva. Assim como nós somos santos, se nós cremos nisso. Habitou a vida no corpo de Maria, se Maria creu nessa palavra também. Então Maria precisou de Jesus para ter os seus pecados também redimidos. Ela precisou de Jesus para ser lavada com o sangue dele. Ela precisou, assim como nós, Maria também precisou. Então a santificação de Maria é através de Jesus, não através da geração de Jesus. Ela gerou Jesus, mas o Jesus de 30 anos que salvou Maria. O Jesus na cruz do Calvário, que salvou 33 anos, perdão. O Jesus da cruz do Calvário que salvou Maria. Não foi a criação do ventre dela, certo? O ventre dela foi usado para a humilhação de Jesus. União hipostática, é o que nós falamos. Jesus é 100% homem e 100% Deus. Mandaram uma pergunta ali, gente, que eu não consegui ler, ela passou para cima. Se puder mandar de novo, eu tento ler outra vez. Jesus e o seu ministério terreno. Jesus, quando ele habitou na terra, ele sofreu as nossas mesmas dores, ele sofreu as nossas mesmas tentações. A palavra de Deus ainda fala assim que ele em tudo foi provado. Não é que ele foi provado em certos campos, ele foi provado em tudo. Eu tinha uma grande dúvida
que eu até fiz, tem até um vídeo no YouTube que eu pergunto isso para um primo meu, que é teólogo, Marcos Ledesma. Jesus foi tentado sexualmente? Ou por quê? Jesus, ele não teve esposa, não teve, e ele foi tentado sexualmente? A palavra de Deus fala que ele em tudo foi tentado, mas ele venceu tudo. Lembra que nós aprendemos o seguinte, na aula passada, até com o presbítero Gilson, que nós falamos da queda de Adão e Eva. Ser tentado é algo da vida do crente. Não imagine que você vai ter uma vida sem tentação, sem que o diabo te tente, sem que o inimigo das nossas almas nos tente. A gente sempre vai ser tentado. Só que nós precisamos fazer o quê? Vencer as tentações. Então, vencer a tentação é a vitória que nós tantos buscamos. Eu sempre vejo a igreja sempre orando por vitória financeira, vitória no casamento, vitória não sei aonde, vitória, culto da vitória, não sei o que lá da vitória, e a gente esquece da principal vitória que temos que ter, que é a vitória contra o pecado. A palavra de Deus diz: venceis o pecado, e o mal se afastará de vós. Vence o mal e o mal se afastará de vós. Então, para o pecado parar de nos tentar, nós precisamos vencê-lo. Eu sempre falo sobre a cerca elétrica. O Erlon vai saber explicar isso para vocês. Tem 5 casas iguais. 5 tem cerca elétrica e uma não tem. O ladrão vai roubar qual? Aqui não tem cerca elétrica. Propaganda para você, hein, Erlon? Vai roubar que não tem cerca elétrica. Por quê? Porque tá mais fácil. O diabo investe a gente vence o pecado. Ele investe outra vez, a gente vence o pecado. Ele investe outra vez, a gente vence o pecado. E ele acha uma pessoa que ele investe uma vez, ele vence. Ele investe outra vez, ele vence. Ele vai, você fica de lado, eu vou no quem tá mais fácil. Entendeu? Esse versículo quer nos explicar isso. Falou, vence as tentações. Que o diabo vai parar de te tentar mais. Ele não vai deixar de te tentar. Não vai te abandonar. Sempre ele vai estar procurando uma brecha. Porque a palavra de Deus também fala que ele está ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando uma brecha para nos devorar. O pastor perguntou de novo. Porque era noivo dela, senão ela... ele está respondendo alguma pergunta aqui. Deus não queria acabar com a vida de Maria não, gente. Estou dizendo assim, que para Maria foi uma honra, sim, conceber Jesus. Para Maria é uma honra, mas para Jesus foi uma humilhação. Entendeu? E ele viu graça em Maria. Então quer dizer, o que é graça? Favor imerecido. Então ele tinha ofertado a graça para Maria e ela teve a humildade de receber a graça. Lembra? Graça é um presente de Deus. O presente é oferecido. Você aceita ou não. Se você aceita, ele é seu. Se você não aceita, ele não é seu. E Maria teve a humildade de receber a graça. Então, quer dizer, Deus não queria destruir Maria, não. Pelo contrário, Deus usou Maria. Jesus amava Maria. Jesus chamou Maria de mãe. E ela foi a mãe de Jesus. Ela foi a mãe carnal de Jesus, né? Regras bíblicas para o corpo. Agora nós vamos voltar um pouquinho, que nós lemos lá em Filipenses. O nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Eu deixei essa parte até o final da lição, mas essa parte para a gente conseguir explicar uma coisa também, gente. Em tempos que nós temos que estar fazendo aqui o ensino bíblico através de live, a gente está tendo várias discussões sobre fechar as igrejas ou não fechar as igrejas. E essa mensagem, nós somos o templo do Espírito Santo, significa que aquele prédio que é a nossa igreja lá, nesse momento não é igreja. Sabe por quê? Porque nós não estamos lá dentro. Agora nós aqui nessa live, eu não sei falar direito, mas é live, né? Nós aqui nessa live
reunidos, unidos no Espírito Santo de Deus, nós somos uma igreja. Ninguém pode parar a igreja de Cristo, tanto é que não está parando. Porque nós somos o corpo de Cristo. Nós estamos unidos em um propósito. União significa nós estarmos unidos em um propósito, que é o céu. Então nós não estamos lá no prédio, mas nós somos o templo. O templo é nós. Aquele prédio que é a nossa igreja lá, nós reunimos a igreja lá. Mas a igreja somos nós. Quando nós vamos todos para aquele prédio, lá nós estamos reunindo a igreja naquele prédio. Entenderam? Então nós somos o corpo de Cristo. Então a preocupação que nós temos que ter é com o corpo nosso. Com o nosso corpo. Como que está meu corpo hoje? Como que eu estou usando o templo de Deus? Eu estou usando o templo de Deus para a glória de Deus? Ou estou usando o corpo de Deus para o templo de Deus para a desonra de Deus? Danila, ela está perguntando o seguinte, gente. Mas o que fazer quando você é sozinho? Pois a Bíblia fala, onde tiver 2 ou mais reunidos, podemos cultuar. Gente, apóstolo Paulo, ele faz o julgamento de um homem. Se vocês forem ler, é em Coríntios, né? Perdão, eu não lembro, não é Corinto, mas eu não lembro. Mas ele faz o julgamento de um homem. Um homem que estava tendo um caso com a esposa do pai dele, e ele fala, e eu ligado em espírito já julguei. Falou, então quando nós estamos aqui conversando pela essa live, nós estamos ligados com o Espírito Santo de Deus. Nós estamos unidos em nome de Jesus. E ele está presente na vida de cada um que está assistindo. Então assim, mas eu estou sozinho aqui em casa, estou assistindo a live. Você não está assistindo sozinho, você está ligado comigo que estou falando com você. Então se eu estivesse fazendo essa live, eu tivesse visto ali que só tem uma pessoa assistindo, nós estávamos cultuando a Deus, porque era 2 cultuando a Deus. Nós estamos distantes em corpo, mas unidos em espírito. Entendeu? O seu corpo está distante do meu corpo. Só que o nosso espírito está ligado em Deus, que é o mesmo espírito. Então nós estamos unidos. Então nós estamos cultuando sim. Quando nós fazemos uma live, nós todos unidos, nós cultuamos a Deus. Entendeu? Então, não pense, estou sozinho aqui em casa assistindo o vídeo. Você não está sozinho, você está assistindo o vídeo, está falando, tá até se comunicando aí, ó. A gente está conseguindo ler a mensagem que você está mandando. Então, nós unidos numa live, nós estamos cultuando, porque nós estamos unidos em espírito. Eu imagino, se Paulo pudesse julgar aquele homem através de uma live, se ele pudesse pegar o celular dele, ligar naquela época e falar, olha, expulsa esse homem dessa igreja aí. Porque é inaceitável que isso aconteça aí. Ele tinha feito isso, ele tinha usado o Facebook, o WhatsApp, ele tinha feito uma videochamada, ele tinha conversado e ele estava ligado em espírito. E nós ainda que temos a imagem e o áudio para podermos estar ligados, ainda estamos ligados muito mais que Paulo naquele dia. Certo? Mas, nós estávamos falando sobre o corpo. É preciso a santificação do corpo. A gente sempre, eu sempre gosto de ensinar que a salvação é imediata, através da justificação. Levantei minha mão, aceitei Jesus como meu único Salvador, eu já fui justificado. Os meus pecados já foram para a cruz do Calvário. Eu já fui santificado por Deus, justificado por Cristo. Então, levantei minha mão, aceitei Cristo de todo o meu entendimento, de todo o meu coração, eu já estou salvo. Se eu morrer naquele momento, aceitei Jesus e morri. Estou salvo. Pessoa no leito do hospital, últimos instantes de vida dela, é pregado, ela aceita Jesus, ela está salva. A exemplo do ladrão da cruz. Aceitou Jesus nos últimos momentos de vida, foi salvo. Entendeu? Porque justificação é diferente de santificação. Agora você aceitou Jesus, aí o Espírito Santo habita em você. Você é templo do Espírito Santo. Começa o processo de santificação, que é um processo, não é imediato. É um processo.
Falou, qual que é o processo? Lógico, eu continuo fazendo pecados horríveis. Não, aí não é um processo, aí você não aceitou Jesus. Aí a gente começa a pecar, quando nós aceitamos Jesus. O nosso pecado é pecado por culpa, não por dolo, né? A gente sempre gosta de usar esse termo jurídico, que é por dolo. Dolo é quando nós não temos a intenção. Culpa é quando nós não temos a intenção, mas somos culpados disso. Então, eu fiquei nervoso, bati o dedão no canto da porta, mas saiu um palavrão. Oh, meu Deus, me arrependo. Perdão, meu Deus, perdão. Dolo, culpa. Você já foi perdoado, Deus te perdoou. Agora, quando eu planejo o meu pecado, isso é culpa. Culpa é diferente de dolo. Entendeu? Culpa nos condena para o inferno. Então, se você aceita Jesus, você vai continuar tendo os pecados de culpa. Agora, os pecados de dolo tem que findar. O pecado planejado, aquela pessoa maquiavélica que planeja o que vai fazer, que planeja como vai executar o seu pecado, essa pessoa, ela precisa realmente aceitar a Jesus e que Jesus retransforme a vida dela, o corpo dela. E nós somos o templo do Espírito Santo. A palavra de Deus diz que ele vem, varre, limpa a casa. Então nós precisamos, a principal evidência que o Espírito Santo habita em você é através dos frutos do Espírito. O Espírito Santo, você aceita Jesus, o Espírito Santo vem. Isso, a minha esposa me ajudando aí, ó. Dolo é quando planejamos, culpa é quando é distração. Perfeito, Amarilis. A gente, quando peca por dolo, a gente peca porque nós planejamos, somos aquela pessoa maquiavélica mesmo. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Isso às vezes, gente, isso faz a gente ir pro inferno. Se você planejou o seu pecado, aceite Jesus. Na hora que o pastor fazer um apelo lá, vai lá e aceita Jesus. Se você planejou pecar, vai lá e aceita de novo. Mas já levantei o braço. Levantou, mas não adiantou. Você não mudou. Agora, quando nós pecamos por distração, que é culposo, né? Aí você não precisa ir lá na frente de novo. Geralmente quem peca por culpa, por distração, se arrepende no momento. Eu falei, já me arrependi. Entendeu? Fiz e já me arrependi. Foi sem querer, já me arrependi. Entendeu? E o templo do Espírito Santo precisa estar limpo. A principal evidência de uma pessoa que é cheia do Espírito Santo são os frutos do Espírito Santo: longanimidade, mansidão, amor, misericórdia. Então, quando a gente começa a ter os frutos do Espírito, nós começamos a mudar o ambiente que vivemos. Porque as pessoas que estão à nossa volta estão nos avaliando. Gente, as principais pessoas que avaliam crente não são crentes avaliando crentes. Porque nós pensamos, a igreja julga muito, a igreja... Não. Quem mais avalia a nossa vida com Cristo são as pessoas que ainda não aceitaram a Ele. Você quer evangelizar uma pessoa? Limpe o seu corpo. Limpe o templo do Espírito Santo. Use ele para a glória de Deus. As pessoas têm que olhar para o nosso corpo, olhar para nós e falar glória a Deus pela vida dessa pessoa. Entenderam? Agora, se nós usamos o nosso corpo para prostituição, eu posso falar de Cristo o dia inteiro para uma pessoa. Se ela descobre que eu me prostituo, o que ela faz? Eu tiro toda a credibilidade de Cristo, porque ela fala, nesse corpo não habita o Espírito Santo de Deus. Com certeza não. Esse corpo não é o templo do Espírito Santo de Deus. Se eu sou uma pessoa que rouba, que tira vantagem, e as pessoas me conhecem por isso, elas vão olhar para o meu corpo, vão olhar para mim e vão falar, com certeza ali não habita o Espírito Santo de Deus. Agora, se eu sou uma pessoa correta, aquela pessoa que desvia do caminho do mal, aquela pessoa que vence as tentações, aquela pessoa que realmente é usada para a glória de Deus, o que acontece? As pessoas começam a olhar para a gente e falar, ali realmente habita o Espírito Santo de Deus. Aí que começa, pessoas chamam você para você orar por ela.
pessoas pedem conselhos para você, pessoas aceitam o seu convite para ir para a igreja, pessoas aceitam Jesus sem você dizer uma palavra. Eu sempre digo, pregai o evangelho a todo tempo, e se preciso, use as palavras. Marilis, na hora que acabar aí, você manda uma mensagem aí, tá? E se preciso, use as palavras. Então, o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. E nós precisamos cuidar do templo. Nós não cuidamos da igreja? Falou, nós não fomos lá, principalmente a gente que agora veio de uma reforma recente, a gente alugou o prédio que era um mercado. Na hora que nós abrimos aquela porta, estava destruído. Tava tudo feio. Ó a Giane falando de dolo aí, ó. Giane é advogada, gente. Eu não sei se vocês conseguem ler as mensagens que estão sendo mandadas ou só eu. Mas ó, presta atenção que a Giane tá falando, que ela é advogada, ela sabe certinho sobre isso. Dolo é a vontade livre e consciente de praticar o ato. Entendeu? Que a irmã Débora tá perguntando, quando estamos só, como pensando, louvando a Deus, vivemos uma vida de santidade, praticamos os frutos do Espírito Santo e Ele faz presente como uma pessoa ativa, certo? Então, quando nós alugamos o prédio da igreja, era um prédio completamente... Era feio pra caramba aquele prédio. Tava tudo destruído, era um mercado, o forro tava sujo, as paredes mal pintadas, pedaço de parede com azulejo, parede com tinta, um escritório horrível lá em cima. O que a gente fez? Juntou todos os irmãos, um foi quebrar uma parede, outro foi consertar outra parede, um foi construir uma coisa, outro foi construir o altar, outro foi pintar, outro foi limpar, outro foi lixar. E a gente reformou o templo da igreja lá que nós vamos, que nós reunimos a igreja nele, né? E quando nós fizemos isso, ali se tornou um lugar diferente. O nosso templo, que é o nosso corpo, não é diferente disso. Quando nós aceitamos a Cristo, nós falamos que Cristo vai habitar ali, nós precisamos reformar o templo. Nós precisamos fazer com que o templo se torne algo novo, algo para a honra e glória de Deus. Então, quando nós aceitamos a Cristo, nós pegamos e tornamos o templo algo novo para nós, algo novo para Cristo, e limpamos, reformamos, tornamos em algo agradável, algo vistoso, algo que nós podemos ver e que as pessoas podem chegar ali e falar, realmente tem a presença de Deus. Hoje, quando nós chegamos lá no templo da igreja, que está tendo um culto, nós olhamos as pessoas louvando, a igreja reunida ali, porque a igreja somos nós, a igreja reunida ali naquele templo, nós olhamos aquilo, nós falamos, que lugar lindo, a presença de Deus está aqui, porque aquele lugar foi reformado, e a nossa vida não é diferente. Pessoas que tentam cometer suicídio, estão tentando destruir o quê? O templo que Deus deu. Então o suicídio é um pecado contra o templo de Deus. Porque o templo somos nós. Então quando pessoas pensam em suicídio, elas estão atacando o templo de Deus, que é o nosso corpo. Oi. Acabou. Tá. Maria está avisando aqui, gente, como sempre, que acabou o tempo. Mas só para a gente finalizar, nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos cuidar do templo, nas nossas atitudes, o que nós estamos fazendo que o nosso corpo faça. O nosso corpo está sendo usado, o templo do Espírito Santo está sendo usado para a glória e honra de Deus. As pessoas estão olhando para o nosso templo e estão falando assim, ó, glória a Deus por sua vida. Ou as pessoas estão nos repreendendo, ou as pessoas estão se afastando. Então, que nós possamos prestar atenção nisso. Ó, o irmão Aparecido fez uma pergunta aqui. Irmão, como entender a questão do alimento que prejudica a saúde, o açúcar, o refrigerante, gente, pergunta ótima, o pastor até falou ali, ótima pergunta. Gente, nós somos o templo do Espírito Santo. E o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Nós precisamos cuidar do templo. Seja espiritualmente, seja usar o nosso corpo para o pecado, ou até destruir o nosso corpo com alimentos ruins. Falou, você precisa cuidar da sua saúde. Nós precisamos cuidar da nossa saúde. Precisamos praticar atividades físicas. Precisamos cuidar, tem diabetes, cuida do seu diabetes. Falou, a pessoa é fumante.
Falou, um fumante, o que ele está fazendo? Destruindo o templo de Deus. A pessoa gosta de tomar uma cachaça. Ela está destruindo o templo de Deus. Por quê? Porque nós somos o templo, então nós temos que cuidar. Crente, Coca-Cola. Coca-Cola é puro açúcar. Agora não vai ter problema, mas fica tomando 1 litro de Coca-Cola todo dia. Quando você tiver 60 anos, você vai ter diabetes. Então cuida do templo de Deus. Cuida do seu corpo. O seu corpo é o templo de Deus. Apóstolo Paulo, ele fala o seguinte, ele fala assim, ó: viver para mim é Cristo e morrer para mim é lucro. Se você tiver que sacrificar o seu corpo, que você sacrifique o seu corpo por Cristo. Como Paulo sacrificou o corpo dele por Cristo, foi açoitado, foi decapitado, bateram. Então, que nós possamos ofertar o nosso corpo a Cristo. Que nós possamos, narguile, jovem, não sei se tem algum jovem que está assistindo aqui que não é cristão. Narguile. Você está pegando um pulmão que Deus deu o oxigênio. Olha, Deus criou a árvore, criou a fotossíntese, fez com que a árvore produzisse oxigênio. Não existe nenhum cientista no mundo que consegue desenvolver o oxigênio, mas Deus colocou as árvores para desenvolver o oxigênio. Te deu o oxigênio gratuitamente e você vai encher o seu pulmão de fumaça? Vai destruir o templo do Espírito Santo? Então a saúde nossa é para a honra e glória de Deus. Deus precisa usar o nosso corpo. Se nós precisarmos sacrificar o nosso corpo para a honra e glória de Deus, que nós sacrifiquemos. Mas se nós formos destruir nosso corpo simplesmente para sentir prazer em algo, ou para nós podermos satisfazer o nosso ego, é pecado. Você destruir a sua saúde é pecado também, gente. Ótima pergunta. É isso mesmo. Se eu sei que faz mal, não devemos praticar desobediência. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Isso mesmo, irmã Débora. Cuidado, pastor, com a coca, hein? Pastor toma 1 litro de coca todo dia, pastor? Não, o pastor toma pouquinho, gente. O pastor tomando tubaína agora. Ele comprou uma caixa de tubaína lá na casa dele. A tubaína faz menos mal que coca. Então, gente, que nós podemos cuidar do nosso templo físico e espiritualmente e como nós usamos o nosso templo. Se habita a vida de Cristo, habita dentro de nós, a vida eterna habita em nós, nós precisamos cuidar do nosso templo para que o Espírito Santo de Deus possa habitar realmente em nós. Então, cuida da sua saúde, cuida da forma que você usa o seu corpo. Como que você está usando o seu corpo? Prostituição? Você está usando a sua língua para falar mal? A língua é corpo. Sua língua fala o quê? Sua língua é para abençoar ou está amaldiçoando? Então cuida da língua. Seus olhos é o seu corpo. O que seus olhos estão vendo? Do que você está alimentando sua alma através do seu corpo? A palavra de Deus fala que os olhos é a janela da alma. Do que você está alimentando sua alma com seus olhos? Cuidado onde você coloca seus ouvidos. Seus ouvidos, o ouvido é um membro do corpo. Aonde que eu estou colocando os meus ouvidos? Aonde que está a minha atenção? No que eu estou usando minha mente, o meu cérebro? Do que eu estou alimentando ela? Então, cuida do seu corpo, fisicamente, sua saúde. O apóstolo Paulo fala, morrer para mim é lucro, viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro. E se eu ainda não morri, é porque Deus ainda tem uma obra para fazer na minha vida. Deus precisa usar o seu corpo para salvar mais pessoas. Cuida da sua vida. Cuida da sua vida para que o seu corpo possa ser usado. Para que o seu corpo possa ser usado para mais pessoas aceitarem a Cristo. Deus te salvou, te redimiu, te lavou, te deu vestes alvas como a neve, e agora Ele quer te usar para que você seja usado por Ele, para a honra e glória dEle, para Ele fazer isso em outras pessoas. E Ele precisa desse corpo, precisa que você seja templo. Então a mensagem que nós podemos dizer hoje, seja templo do Espírito Santo de Deus. Que a vida de Cristo Jesus habite em ti. Não vivo mais eu, mas quem vive em mim agora é Cristo. E a vida que há em mim não é mais minha, mas é de Cristo Jesus. Então que nós possamos hoje, em nome de Jesus, abraçar essa mensagem que foi dada, entender o que foi dito, e que nós possamos cada vez mais nos unir e sermos um fortaleza do outro. Quando um estiver fraco, o outro vai estar forte. Quando um estiver forte, o outro vai estar fraco, e um vai ajudando o outro. Em nome de Jesus. Você que estiver aí na sua casa agora, baixe sua cabeça.
Vamos fazer uma oração para que nós possamos estar encerrando. Não esqueça, à noite o pastor vai transmitir o culto online também, através da mesma plataforma aqui. A Maria está vendo se ela consegue colocar em outras plataformas. Eu não entendo direito disso, nem vou me arriscar a dizer. Depois a Maria fala no grupo da igreja. Divulgue para os seus amigos, já que nós não podemos convidar os irmãos para poder ir lá no tempo presente no nosso templo. Convide, mande um convite, fala, hoje culto 7h30 online na nossa igreja, e manda para os amigos o linkzinho aí que a Marisa mandou no grupo da igreja, para que o maior número de pessoas possam assistir o culto à noite. Tenha um domingo abençoado, um almoço abençoado, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor meu Deus, graça nós te damos, Pai, por esse momento que o Senhor nos reuniu nessa live, Pai. Pai, nos una em espírito e que nós estejamos ligados um com o outro em espírito, Pai. Que o Senhor possa, Pai, abrir os nossos ouvidos para a Tua palavra, a nossa mente para o entendimento, Pai. Que o Senhor tire os tampões dos nossos olhos, que nós possamos enxergar, Pai. Que o Senhor seja lâmpada para os nossos pés, a Tua palavra nos guie, Senhor. Pai, nos abençoe, cada vez nos dando mais discernimento e entendimento da Sua palavra, Pai. Abençoe cada pessoa que esteve aqui, cada pessoa que ainda assistirá essa live, Pai, que o Senhor possa abençoar. Pai, nós queremos agora repreender em nome de Jesus, Pai, esse vírus que está vindo, Pai, sobre o nosso país, Pai. Nós repreendemos ele agora em nossa cidade, Pai, e nós declaramos a vitória, Pai, sobre cada filho seu, cada pessoa, cada cidadão da cidade de Viema, Pai. Nós declaramos a vitória sobre este vírus, Pai, e nós declaramos que ninguém pegará esse vírus aqui na cidade de Viema, Pai. Pai, conscientize aqueles que ainda não se conscientizaram, Pai, para que nós possamos nos proteger e um abençoar o outro, Pai, se protegendo, fazendo com que não venha essa praga não venha chegar à nossa cidade, Pai. Blinde, coloque os seus anjos sobre nossas vidas, sobre a nossa cidade, Pai. Abençoe o Brasil, Pai, que o Senhor possa estar agora sobre a vida dos nossos governantes também, Pai, fazendo com que eles possam estar sendo usados, Senhor, para poder tirar, Pai, esse vírus do nosso país da maneira mais rápida possível, Pai. Nós repreendemos toda a armadilha de Satanás, toda a seta do inimigo em nome de Jesus. E nós declaramos, Pai, vitória sobre a vida de cada um que está nessa live hoje, em nome de Jesus. Um domingo abençoado para todos, Pai. Abençoe o culto que será transmitido ao vivo logo à noite, Pai. Que o Senhor abençoe a vida do pastor Alexandre, da pastora Graziela, Pai, do pastor Rildo, da pastora Regina. Venha sobre a vida dos nossos líderes, Pai, de cada líder, de cada igreja aqui da cidade de Viema do Brasil, Pai. Nós oramos e agradecemos e repreendemos tudo que o inimigo tem tentado fazer contra nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, irmãos. Fique com Deus e até a próxima. Até mais à noite, às 7h30 da noite. Divulgue o culto. Em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus.